Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o 29 de maio, de 2023. Graças a Deus estamos aqui, vivos, em vigilância, oração, meditação, né? No caminho, das virgens prudentes, das virgens prudentes, em direção à Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, que é a nossa esperança, que é o nosso objetivo. Graças a Deus por isso. Olha, irmão, o mês de maio está terminando, Começa logo o mês essa semana já começa o mês de junho, não é isso? Domingo que vem, pelo nosso calendário aí, mensal, teremos a reunião dos varões. E aí vamos nos preparando aí para o ajuntamento, também, que é no segundo domingo. Amém? Graças a Deus, E vamos orar, irmãos? Vamos orar. Orar, meditar, vigiar, Então, irmãos, vamos continuar então aí com a história, do cristianismo aí, Chegamos aqui no século XX, O século XX ele termina no ano 2000, Então nós vamos ver, nós chegamos aí ao ano 1900, 1901, e vamos ver o que aconteceu aí com esse cristianismo. Nós já sabemos, mas nós vamos apenas fazer uma recapitulação aqui, até mais ou menos o ano 2000, para depois nós continuarmos no século XXI, que é o século que nós estamos vivendo agora, Então nós estamos vendo aí que o cristianismo, a história da igreja, que os historiadores apresentam, nós estamos vendo que não é a história da igreja, é a história do cristianismo, Que a história da igreja está nas escrituras, Nós sabemos disso. Nos profetas, e nos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nessa história do cristianismo, contada aí pelos historiadores, pelo mundo, a igreja está aí no meio, Eles falam nas religiões, no cristianismo, como se estivesse falando na igreja. Então, o cristianismo ele está aí no mundo, E a igreja também está no mundo, só que a igreja ela está fora do mundo, porque ela foi chamada para fora, Então, é um pequeno rebanho, conforme nós temos visto, conforme está escrito, É um pequeno rebanho, são remanescentes, Pessoas que ouvem a palavra e a põem em prática, são as virgens prudentes, Que estão exatamente no caminho em direção à Nova Jerusalém. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu no século XX, com o cristianismo e também com a humanidade, Que é importante a gente fazer aí um retrospecto para vermos em que esse cristianismo se meteu, E por que ele é um evangelho, pervertido desde o início e cada vez mais ele se perverte, Então o século XX, ele começa com o quê? Com muitos avanços, Muitos avanços tecnológicos, Tecnologias, Conquistas das civilizações, Os homens conquistam muitas tecnologias, conquistam muitas coisas, não é isso? E também teve reviravoltas, No poder das nações, Teve muita guerra, muita revolução, muita independência, Que o começo do século XX, Muitas nações eram colônias, Das nações europeias, principalmente, principalmente as Américas, Boa parte das Américas, a África, e uma parte da Ásia,
né, e da Oceania aí, né, também eram colônias, né? Então houve muita guerra de independência e vai por aí afora, nós vamos ver aí alguma coisa a respeito disso. Então o século XX ele teve as suas marcas, né? Suas marcas por mudanças tecnológicas, né? Por mudanças políticas, né? Conforme nós vimos aí, que muitas nações se tornaram independentes, né? E também muitas mudanças sociais, né? No mundo, né? E o cristianismo, né? O catolicismo romano e o protestantismo e as denominações, como também a igreja, né? Presenciaram, né? Todas essas mudanças, viveram, né? Todas essas mudanças. E algumas até participaram dessas mudanças, de algumas mudanças aí, né? Houve participação aí desse cristianismo, né? Então, tiveram participação nessas mudanças, né? Tecnológicas, certo? E essas mudanças tecnológicas, essas mudanças políticas e sociais, nós já vimos que elas não começaram no século XX, né? Elas começaram lá para trás, né? Lá no século XIV, no século XV, né? Começaram essas mudanças, né? Bem antes do século XX. Século XVI também, o XVII, o XVIII, né? Teve muitas mudanças aí. E uma delas, né? Já que a gente falou em mudança tecnológica, uma dessas mudanças foi o que se chamou de Revolução Científica, né? Certo? Que aconteceu lá na era da Renascença, no Renascimento, né? Tem uma época aí do desenvolvimento da humanidade, da história da humanidade, que foi chamada de Renascença, de Renascimento, né? Que a gente já viu alguma coisa e depois a gente vai ver o que significa isso aí também. Só relembrando, né? Então, nesse período aí da Renascença, o que aconteceu? A ciência humana, ela estava, né, atrelada ao catolicismo romano, né? Porque o catolicismo romano mandava no mundo, né? O Papa era o dono do mundo, digamos assim, né? Porque ele tinha, né, poder sobre as nações, né? Poder sobre os reis, né? Sobre os governantes, porque ele era tido como representante de Deus, né? E de Jesus Cristo aqui na Terra. E o catolicismo romano era tido como a igreja que o Senhor Jesus levantou lá no madeiro, né? E ainda é, né? Mas naquela época era com muito mais força, né? Então eles mandavam em tudo, mandavam na ciência, né? Então, essa revolução científica aconteceu na época da Renascença, e nessa época da Renascença o que acontecia? A ciência humana estava atrelada ao catolicismo romano. Estava atrelada à teologia católica, digamos assim, né? Certo? Aos sábios, né? Teólogos, né? E, e aí houve o quê? Na Renascença, a luta foi para separar, né, a ciência do catolicismo romano, né? Separar a ciência da teologia, né, romana, a teologia católica, né? Que a teologia católica é o quê? São as doutrinas que eles têm, né? Quando se fala de teologia, nós estamos falando das doutrinas, do corpo doutrinário de cada religião dessa que nós vamos falar, né? Cada uma tem a sua teologia, cada uma tem a sua doutrina, né? Que dizem eles que é baseada nas escrituras. Mas nós estamos vendo que muitas delas são contrárias às escrituras, né? Por causa exatamente da teoria, né, humana, das teorias humanas, né? Teorias contrárias às escrituras.
Aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua aí nos nossos vídeos. Amém, né?